caso somar x e x, eu teria 2x. 2x's. E o que eu faria com isso? Porque, por Não, você exemplo, teria 3x, né? Porque 2x mais x é 3x. yap. No Então, se caso. fosse o caso, seria 3x, é isso. Ok, pronto, entendi mais ou menos agora. É porque se eu tenho um Aham. 2x, eu tenho que meter esses 2x em algum lugar, ou eu tenho que. Essa é a minha linha de raciocínio e pensamento. Mas pode continuar. Certo. O negócio é o seguinte, né? Se fosse por acaso menos, né? Que nem tu falou. Então eu vou salvar isso aqui e vou colocar menos agora. Apagar tudo isso aqui, mas vai ficar bem parecido. Nem precisava apagar tudo, mas vou apagar. Menos, né? Ah, o que que vai acontecer? Ele também vai para outro lado. Só que como ele é menos x, ele troca de sinal quando vai para outro lado. Ele está subtraindo, vai para outro lado somando, mais x. Ok. E aqui continua a mesma coisa. 5 5 menos 3. menos 3. E agora 2x mais x é tipo 2 euros mais 1 euro. 3 euros. Porque ali no segundo x tem umzinho na frente dele que Escondido, não aparece, exatamente. mas É existe. isso, é só pensar que tem dois brinquedos, mais um brinquedo. Qualquer coisa que é um, a gente não diz um, né? Então, Uhum. por exemplo, o primeiro filme, a gente não fala, esse é o filme, sei lá, Star Wars 1, por exemplo. É o Star Wars, depois que vem o Star Wars 2, entendeu? É a mesma ideia na matemática, a gente não coloca um na frente quando tem. Então, beleza, o que que vai acontecer agora, né? Como o 3 está multiplicando x e a gente quer deixar o x isolado, a gente faz isso aqui. Passa o 3 dividindo. Ele estava multiplicando, vai para o outro lado dividindo, e assim a gente acaba encontrando o valor do x. O x é 2 terços, ok? Ok. Ele foi 2 dividindo. terços. 2 terços, é uma fração, a resposta é uma fração. Poderia escrever como número decimal fazendo a divisão, né? 2 dividido por 3 vai dar aquelas dízimas periódicas lá, 0,66666, essas coisas, né? Uhum. Mas não é o caso aqui, né? Acho que não vale a pena. Então, beleza, aí fizemos uma continha que a resposta deu fraçãozinha. Quando der uma fraçãozinha, tu pode deixar desse jeito mesmo. Não tem Ok? mais para onde ir. Não tem. Então, beleza, eu fiz essa, né? Eu vou deixar uma aqui para você fazer que segue a mesma ideia. Basicamente, vou mudar só os números, tá? Tá Vai seguir a mesma ótimo. ideia. Então, deixa eu pôr aqui. Vamos lá. 3x mais 4 igual a 8 menos x. Tá bom? Então faz a mesma coisa aqui, ó. Observa quem tem x, passa tudo para um lado, quem não tem, passa para o outro. Soma o que der para somar, né? Junta eles. E depois finaliza Uhum. isolando a letra, tá? Qualquer coisa Muito bem. pode perguntar, mas a princípio é só seguir o que tá ali. 3x mais x, que é igual ao 8, continua na mesma coisa. O 4 vai para o lado direito negativo. Então, nós temos aqui 3 mais 1 torna-se 4x, que é igual a 4. Então, x é igual 2 terços. Nesse caso, será 4 quartos? Não, 4 quartos. 4 quartos? 4 quartos. Agora, 4 quartos é uma coisa muito conhecida, porque é um número Uhum. dividido por ele mesmo. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então Então, você pode dizer que a x, resposta é 1, x igual a 1. x é igual a 1. Mas dizer que é 4 quartos também tá certo, só que é meio bizarro, né? Quantos Porém, anos ele tem a vai tua mais filhinha? além. Não tem, entendeu? Tu vai dizer, Ok, quantos anos tem a minha filhinha? Tem 1 ano. 4 Não, quartos. tem 4 quartos de ano. Nada a ver, né? A gente fala 1 ano. A gente fala 1 Quanto quando tempo pode, a você gente está sempre pensa grávida? no número inteiro.
Oi? Aquela pergunta da grávida, né? Quanto tempo você tá grávida? Não, quantos meses? Ela fala 12 semanas e 4 dias. É, E a pessoa, 12 semanas, meu Deus, 12 semanas é quanto, meu Deus do céu? vai lá, tem que fazer a conta, né? Pode criar. A ideia é essa, muito bem. Então tá, vi que você adaptou-se ao que eu falei na aula passada, muito bem. Então Pronto, tá, então essa uma regra questão. hoje que eu tenho que aprender é quando um número é dividido por ele próprio, vai sempre mais além. É, Muito bem. tem várias coisas importantes para lembrar, essa é uma delas, né? Só que eu acho que isso é um tanto trivial, porque agora a gente vai fazer uma coisa que vai dar uma resposta de fração, então fica atento. Deixa eu pensar aqui para dar a respostinha de fração. X mais 2 igual a menos 3 menos 2x. Tá bom? Muito Então, bem. quando tu chegares no x, me fale. Ok. O x é 1/3. O x é 1/3? Uhum. Não. Acho que você errou em algum sinal aí na hora no lado direito ali, no lado que tem só números. Eu acho que você errou algum sinal. Ok. Posso ir falando? Ou quer já explicar? Claro. Então, nós temos x mais 2, que é igual a menos 3 menos 2x. Logo, eu tenho que passar todas as letras para o lado esquerdo. Então, ficou x mais 2x, porque o menos 2x passa para o lado esquerdo positivo. Tá, mas é. Sim, sim, sim. Então ficou x mais 2x, perfeito, É igual. igual. Continuamos com o 3, menos 3, porque ele está na coluna da direita, e o 2 passa para o lado direito negativo, menos 2. Ó, capa. Certo, certo. Se eu tenho x mais 2x, logo eu tenho 3x, que é igual. Eu tenho. Ah, espera. Menos com menos é Percebeu mais, não também. é isso? Não, é dívida. Você está juntando dívida. Menos 3 menos 2 é menos 5. Menos 5. Ok, eu errei aí. É isso Menos aí. 5. Logo, x é 5 terços. 5 Não, dividido por 3. isso, menos 5 dividido por 3, né? Menos 5. É. Menos, não esqueça do Eu estou sinal, falhando senão aí tá nessa errado. questão dos sinais. Tenho que treinar isso, tenho que estudar isso. Isso, cuidado com o sinal. Beleza. Ah, Menos beleza, vamos lá 5. então. Acho que tá bom, acho que tá bom. Ah, menos 5 terços, né? Menos 5 Deixa eu ir. terços, certo? Isso É mesmo, isso menos aí. 5 terços. Então tá, tá indo bem, tá indo bem. Vamos lá. Vou salvar aqui e vou fazer uma conta um pouco mais complexa, porque vai envolver mais termos, para manter bem a atenção durante, então. Ó, vou fazer mais uma dessa que eu acho que precisa ter mais segurança. Então vamos lá, mas agora vai ser o mesmo estilo, só que uma conta bem maior, mais grande. Mais grande. Aqui é o mais maior, mais pequeno. Sério, eles falam assim? Então tá. Até hoje me faz um pouco de confusão. É, pois é, aqui é maior, né? Beleza. Maior, menor. Aqui é mais grande, mais pequeno. Caramba. É, quando eles falam assim mais grande, eu acho, meu, será que não tá errado? Mas não tá, né? Daí, Samuel, caminhão no Brasil, a gente escreve caminhão com nhão, NH, não é? Caminhão, sim, NHA com tio e O, né? Caminhão. O. Pois aqui o caminhão é CAMIA, tio O. Caminhão. Caminhal. É, Caminhão, é. como eu imagino que eles falam, né? É. Caminhal, caminhal. Pode crer. Então tá. Ah, Meu caro, isso é tudo divisão?
Vamos ver. A verdade é que por hora vamos fazer sominhas, né? Ou subtraçõezinhas. 2x menos 3x, tu fica com menos 1x. E menos 5x, tu fica com menos 6x. Uhum. Tu tá somando o que dá. Pensa que é real aqui, que tu vai ver claramente que vai surgir essa dívida. É real não, euro. Pensa que vai surgir essa dívida mesmo. E agora, né, aqui do lado direito, mesma coisa, né? Vai ficar 10 menos 2 menos 5, né? 10 menos 2 é 8, menos 5 é 8. 3, certo? Ok. Como se tivesse Uhum. 10 euros e alguém te tirasse 2, depois outra pessoa te tirasse 5. Muito bem. E agora o que vai acontecer é que eu tenho que passar esse menos 6 para o outro lado. Então, veja, quando a gente passa um número para o outro lado, ele troca de operação. O que ele está fazendo com o x aqui é a operação de multiplicação. 6 vezes x. Quando a gente fala um número, uma letra, né? 5x ali, 3x, né? A gente está multiplicando o número pela letra. Então, o menos 6x está multiplicando, o menos 6 está multiplicando x. Então, como ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, mas ele vai junto com o sinal, é isso que eu quero dizer. Ok. Aí o menos 6 para baixo, certo? Então tá, seria essa uma resposta certa já, só que dá para deixá-la mais bonita apesar dela ser fração. Porque a gente pode fazer o que a gente chama de fração equivalente, que é uma simplificação, né? A gente repara que o 3 ele é divisível por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. E o 6 também é divisível por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, finalmente, né, você pode simplificar essa conta como menos 1 meio. Né? Isso aqui é menos 1 meio. É só tu pensar mesmo, né? Se tu tiver uma pizza de 6 pedaços e comer 3, tu comeu metade dela, né? Metade. Pois é, então por isso que a resposta é metade, só que é menos metade por causa desse sinal de menos aqui, né? Faz sentido? Santinho. Mas faz sentido aqui o que eu falei? Está fazendo sentido? Para mim faz sentido até o 3 dividido por menos 6. Aí, a partir daí, eu preciso estudar bastante. Porque, pronto, são regras que eu não me lembro e não conheço. Mas faz sentido o resultado final agora, você me explicando tudo. Que bom. Vamos fazer, então você vai fazer uma agora. Deixa eu colocar aqui. Acho que isso aí tá bom por hora, tá? Aham. Vamos lá, então. Deixa eu só mudar aqui a página. Então, nós temos 3x menos 7 mais 5x, que é igual a 6x menos 3 mais 2. A minha intenção aqui é passar todos os números x para o lado esquerdo. Que é igual. O 7 vai para a direita positivamente, o 3 continua negativo e o 2 continua positivo. Então, eu tenho 3x mais 5x menos 6x. 3 mais 8 mais 5, 8, menos 6, 2x, que é igual, e faço aqui a somatória, 7 menos 3, 4, mais 2, 6, x. Ah, peraí, tô esquecendo da divisão.
Se eu tenho 3x positivo, 3 mais 5, 8, menos 6, ficam 2x. Eu estou errando alguma coisa aqui na soma. 7 mais 3, menos 2, mais 2, com 6. Olha, eu cheguei ao x, Samuel. Oi. Eu cheguei ao x, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2? Ah, Vamos ver se você tá certo. agora, entretanto, se for para levarmos a essa regra, então x, 6 dividido por 2. O 6, ele pode ser dividido por ele mesmo. O 2 pode ser dividido por ele mesmo. Ah, não é bem assim a regra. Tu tem que sempre dividir o mesmo número em cima e embaixo, que nem eu fiz aqui, 3 e Sim. 3. De Uhum. preferência o maior possível que tu conseguir observar que dá para dividir. Mas vamos com calma aqui, deixa eu terminar a primeira parte. Aqui vai ficar 5 menos 6 dá 1, 3 menos 1 dá 2. Então vai ficar 2x. E os azuis aqui, 9 menos 3, 6. Então, a princípio, tu pode passar o 2. Tu chegou nisso aqui? 2x igual a 6? Sim, cheguei. Logo, x é igual a 6 dividido por 2. É, então você tem que pensar, Positivo. né? 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Pois é, a resposta já é 3 direto, né? Ah, ok. Beleza. Então, resposta 3. Aí sim, ficou sem fração, né? Então você tem que se adaptar à situação. Cada situação é uma situação. Aqui não teve fração, né? Mas não sei como eu consegui pensar de um monte de número aleatoriamente e deu 3. Que bom, cara. Você está conseguindo fazer essas contas. É porque ainda no meio, dentre o 2x, que é igual a 6, x logo é igual a 3, eu ainda coloquei x é igual a 6 dividido por 2, que logo x é igual a 3. Meti mais uma continha no meio. Aham, entendi. E vamos lá. Vamos fazer uma com fraçãozinha agora, que tal? Então tá. Sei que o pessoal tem A medo de matemática é fração, uma mas coisa incrível, não é? tu acha, é? Pena que eu não estudei quando eu devia ter estudado. Se aparecesse esse negócio na sua frente, conseguiria pelo menos começar? Vamos a isso. Então, x dividido por 2, 3 dividido por 2. Então, é assim, nós temos aqui divisões. Eu tenho x dividido por 2 mais 3 dividido por 2. Eu tenho que, pela regra do jogo... qual é a regra que vem antes? O que, que nós temos que fazer antes? É divisão antes de soma. Certo, mas, É isso? mas antes de tudo, vamos fazer uma análise mais heurística aqui, uma coisa mais assim, por cima, Uhum. né? Vamos olhar assim essas continhas e pensar o seguinte, né? Tá vendo que é todo mundo 2 na parte de baixo? Sim. Pois é, né? E se não tivesse esse 2, qual que seria a resposta, só de olhar assim? Seria x, que é 1 mais 3, seria 4x, que é igual a 5. Diferente. Exato, Serão coisas exato. diferentes. Então tu Somatório diferente. tem que a resposta aqui deveria ser 2, né? O x tem que ser 2, concorda comigo? Sim, Porque se eu não tivesse esses numerozinhos aqui, qual o número que mais 3 dá 5? Claramente é o 2, né? sim. Pois é, a ideia é essa. Se tu pensar em metades de pizza, né? Ó, tu tem metade de uma quantidade de pedaços de pizza mais. É que quando eu falo de fração, eu gosto de pensar em pizza e você já vai entender por quê. Mas por hora eu quero que você entenda o básico da fração, né? No fim das contas, quem nos importa para encontrar os valores é sempre os números de cima, como você percebeu agora. Aqui a resposta tem que ser 2, porque senão tu não vai ter 2 mais 3 igual a 5.
Ou então eu poderia partir para aquela questão de isolar o X, passava o 3 para a coluna da direita, fazia a somatória logo o X. É assim também que funciona? Pode ser. Bem, vamos ver todos os casos, tá? Não precisa se preocupar. Dá uma Uhum. olhadinha aí. Acontece que, por hora, esse aqui, bem tranquilo, né? Por hora, esse aí, bem tranquilo. Vamos lá, deixa eu salvar. Opa, você entendeu já? Agora, se eu te perguntasse aqui agora, depois dessa minha breve explicação que eu já tirei da tela, né? X sobre 4 mais 3 sobre 4 igual a 9 sobre 4. Só de olhar assim, você saberia me dizer qual que é o valor? Qual é o valor? Então, seria 6. 6? Uhum. 6, Isso aqui em cima exatamente, é o porque 9, né? sim, 3 mais 6 igual a 9, exatamente. Perfeito. Tá aí, então. É isso? Essa é a ideia, muito bem. Então tá, isso aqui foi uma conta de fração bem óbvia, só para tu entender, né? Que de modo geral a gente mexe com o cara de cima. Por quê, né? Porque o cara de baixo, numa fração, ele está te indicando, na realidade, a quantidade de pedaços que algo foi repartido. Por exemplo, digamos que você vá na pizzaria com um amigo e você come um pedaço de pizza. Então você comeu um pedacinho de pizza, tá aqui o pedacinho. Opa, tá aqui o pedacinho que você comeu, muito bem. Daí você vai com seu amigo também come um pedaço de pizza. Só que ele come esse pedaço de pizza aqui. Muito bem. Daí chegam em casa, né? Você chega em casa e perguntam para vocês: poxa, quantos pedaços de pizza vocês comeram? Aí você pensa, obviamente, fazer uma soma e vai dizer que comeram 2 pedaços. Tá errado. Tá errado. De certa forma, tá certo, porque tu comeu um, ele comeu outro, mas está Pois. errado numa precisão matemática, porque claramente esses 2 pedaços têm tamanhos diferentes, né? Uhum. Então, quando você vai indicar esse tipo de coisa, de certa forma, para que a resposta fique clara, você precisa deixar claro qual é o tamanho do pedaço, né? Porque, Ou com certeza, seja, o pedaço aqui que você comeu é maior. dá indicações do tamanho, peso, massa, tudo. É, para Área. deixar bem claro, mas é claro que a gente não precisa de tanto assim. Só para a questão de pedaço, a gente só precisa indicar, de certa forma, né? Qual foi o tamanho da área Quanto. do pedaço da pizza que você comeu? Daria para calcular a área da pizza com PR quadrado, mas não é o caso aqui. Tipo, por exemplo, você diria, tá, mas como assim, 2 pedaços? Você comeu mais? Daí você diria, eu comi metade da pizza, eu comi um pedaço de uma pizza cortada em 2 pedaços. Então, Ok. esse é o significado dos elementos de uma fração. Aqui em cima está a quantidade que você pega, e aqui embaixo está a quantidade original que foi repartido, aquele algo inteiro. Então, essa pizza inteira foi repartida em 2 pedaços. Iguais, né? A ideia é ser iguais. E você pegou um deles. Beleza? Uhum. Por hora, tranquilo, né? E o teu amigo aqui, qual seria a fração que representaria a quantidade de pizza que ele pegou? Saberia me dizer? Um quarto. 1/4, exatamente. Um 4 embaixo. Porque Muito bem. foram, diga, Porque foi cortado em 4 partes iguais. quatro partes iguais. E você pegou, e ele pegou uma, né? Muito bem. Então, agora, para vocês somarem, conseguirem indicar para as pessoas, né, quantos pedaços de pizza vocês comeram, vocês têm que fazer essa soma de fração aqui. Que não é trivial, que não é como nas que eu estava te mostrando agora há pouco, pois repare que os denominadores são São diferentes, diferentes. né? É verdade. Portanto, de alguma forma, você precisa, tal qual nas que eu estava lhe mostrando antes, por isso a importância do que eu te mostrei antes, colocar essas frações em denominadores iguais. Lembra que nas contas que a gente estava resolvendo agora no começo da aula, eu posso até te mandar elas, as contas que a gente estava resolvendo agora no começo da aula,
Teve uns momentos, né? Em especial esse momento aqui, que eu posso até colar para você, que eu tinha uma fração que era 3 sextos, mas eu fiz uma modificação nela e ela virou uma outra fração. Ela virou a Sim, fração 1 meio, né? Só que veja que o x é igual a menos 3 sextos e igual a menos 1 meio. De tal forma que se é igual, significa que é a mesma quantidade. Só é uma forma diferente de escrever essa mesma quantidade. sim. 3 sextos e 1 meio é a mesma quantidade. Se fosse pizza, seria a mesma quantidade de pizza, só que ela está escrita em forma diferente. Isso é bem comum na matemática, né? A gente escrever números de formas completamente distintas uma da outra. O 4, por exemplo, né? Ele é 2 mais 2, ele pode ser escrito como 2 vezes 2, como raiz de 16, como 8 dividido por 2, né? Um monte de formas de escrever o número 4. É tudo 4 isso aqui. Se alguém dizer para ti, eu tenho 8 dividido por 2 milhões de euros. É 4 milhões de euros. É uma quantidade de dinheiro. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sim, eu já tive a pensar nisso. Eu estudando, a dia desses eu pensei assim, eu disse, gente, a matemática é uma coisa louca, porque, por exemplo, nós temos hoje a calculadora. Às vezes uma somatória, ou uma divisão, ou uma multiplicação muito fácil, em que eu posso fazer na calculadora, eu chego aqui e faço na calculadora. Mas a matemática é muito interessante, porque o que eu percebo existe uma, como é que se diz? Uma questão. E a matemática, quando a gente aprende, ou a gente aprende a matemática para saber resolver aquela questão de várias formas para chegar ao mesmo resultado. Mas o que eu acho que é importante na matemática é você ter conhecimento de várias formas de solucionar aquele problema. É isso? Sim, eu diria que é isso. Eu diria tanto que é isso, da mesma forma que um pedreiro, né? Ele pode construir uma casa sem ter nenhum conhecimento, né, de ferramentas. Por exemplo, ele pode achar que não existe um serrote, né? Mas ele consegue cortar madeira porque ele tem uma outra ferramenta, uma faca, mas não seria muito melhor ele cortar com serrote? Então, o Sim. importante é ter o conhecimento das ferramentas, porque daí você pode eventualmente, né, deixar seu trabalho mais facilitado, né? Ou mais Entendimento, bonitinho. né? Mais Tem um entendimento. Então, entendimento. pelo menos conhecer as ferramentas, saber que existe, para depois poder utilizá-las, né? Tu não vai saber utilizar um serrote antes de saber que ele existe, né? Então, eu estou te Sim. mostrando algumas ferramentas aqui. Certo. Então, por exemplo, né? Aqui a ideia é que o denominador seja igual. Então, como tu viu, existem formas, né, de alterar esses denominador mantendo o significado da mesma quantidade, né? Por exemplo, se eu pegasse essa pizza que tu comeu e cortasse ela no meio de novo, né? Eu teria agora 4 pedaços, tu teria comido 2, mas seria a mesma quantidade de pizza, né? Concorda comigo? Deixei de te ouvir. Acho que travou tua internet aí. Voltei a ouvir. Tá, eu acho que sua internet falhou. Pode ser mesmo, porque como ela é móvel. Aqui tá chovendo, meu filho. Deve Tá tá ruim mesmo o chuva que não sinal, para. hein? Pois é. Vamos ver se vai estar chovendo daqui a 15. Minha namorada fez as contas, daqui a 16 dias que a gente vai para aí. Lisboa é Ah, assim: choveu, falhou a internet. Choveu, o trânsito entope a cidade, meu amigo. Os bueiros ai, e ai, todos. ai. Complicou. Que bom que eu Ai, trabalho em casa a princípio, né? Então não vou ter o meu problema amigo me com mandou isso. uma mensagem aqui e falou: o trânsito tá demais. Os meus pacientes, ele é médico, meus pacientes todos atrasados aqui, o hospital tá um trânsito. Eu disse, filho, Lisboa é até assim, a gente não tá acostumado com muita chuva. Então, quando chove, é outra Pois é. dinâmica. A gente tem que Eu mudar acho que as todo o ruas de itinerário. Lisboa são muito velhas, né? Elas devem ser meio pequenas, assim, né? Eu tive essa impressão quando eu fui para Europa. As ruas eram meio pequenas, porque, né, vem da época que nem carro tinha, né? Nem carroça, talvez. Lisboa é da época romana, foi basicamente construída, fundada por romanos, e depois do terremoto de 1700, depois teve o terremoto, o maremoto, depois teve fogo, queimou a baixa inteira. Então a cidade tem um centro que é antigo, que é subidas e descidas, e tem muitas ruas pequenas. Depois, logo os bairros adjacentes já foram sendo construídos com mais largura e com um sistema de conduta de esgoto melhor.
Mas todo esse sistema de esgoto mais moderno calha ou desce para o antigo, que às vezes é muito arcaico, muito mal feito, e aí às vezes os bueiros entopem tudo, porque aí eles não têm como fazer limpeza, não é? A Câmara Municipal. Nossa. A Câmara Municipal. Outra coisa que eu estava discutindo com um amigo meu anteontem, é que Lisboa é uma cidade tão tradicional, ruas tão pequenas, que ela não está acompanhando a quantidade e o crescimento da população, porque assim, quanto mais população a gente tem, mais pessoas a gente tem, mais movimento a gente tem, mais carros a gente tem. Então, ter carro no centro de Lisboa é um pânico, tá um pânico. Ontem mesmo, nós entupimos ali um cruzamento, mas assim, não tinha para onde ir, porque não tinha espaço, percebe? Uhum. Então, tem que se alargar as ruas, tem que se diminuir as calçadas, ou o contrário, tem que se arrumar uma forma de diminuir a quantidade de carros, senão... Caraca. E acredito que a coisa só tende a piorar, né? Que ninguém vai Só parar de piorar. usar carro, né? Pelo contrário. Não, aqui em Portugal ninguém deixa de usar carro, não, filho. A gasolina aumenta, o combustível aumenta, o preço do carro aumenta, mas ninguém aqui anda a pé, não. Não tem, mas eu ouvi dizer que o serviço público de transporte assim até que funciona bem. Se não for no horário de pico, funciona bem. O metro é espetacular, é limpo. Pá, nós só temos 4 linhas. Agora que eles estão começando a construir a 5ª e a 6ª linha, mas assim, não é mal de tudo. Agora, de manhã cedo e no final do dia, tá entupido. Você demora ali um bocadinho para entrar em um vagão. Os autocarros, tem, mas como tem muito trânsito, eles também atrasam. Agora, de 4 anos para cá, é que começa a se falar em ciclovia, zona de pedestre, para você andar só de moto, tipo, além da faixa do bus. Então, eles começam a se preocupar realmente com essa parte da mobilidade em Lisboa, mas ainda é lento, a política portuguesa ainda é um bocadinho lento, porque em outros países, por exemplo, Madrid, Munique, Munique, Vigo, na Alemanha eu não conheço, mas eu A acho que Munique fica Colônia, na Alemanha, não? hã? Munique não fica na Alemanha? Não, eu estava com outra linha de Munique é na Alemanha, mas só que é diferente de Colônia, é diferente de Berlim, é muito diferente. Berlim, eu não conheci Berlim toda, mas essas cidades, elas já têm os núcleos, o centro fechado, você não pode entrar de carro. Entendi. Percebe? Por quê? Porque elas já estão tão saturadas, já estão tão cheias, que o governo criou um método, que é o que eles estão querendo criar agora aqui em Portugal, em Lisboa, que é a zona ZER. Eles vão delimitar uma área na baixa da cidade, no centro, em que você não pode entrar com o seu carro lá. Só pode entrar moradores, residentes, placas autorizadas. Que é para ver se as pessoas deixam o veículo do lado de fora, do centro da cidade, e usem o transporte para ir até o centro. Caramba. Pois tem que Doideira, ser. cara. Nossa. É porque meu filho, por exemplo, você gosta de futebol? Gosto. Pronto, aqui Relativamente. tem aqui o estádio do Benfica, e do lado tem um centro comercial, Colombo. Foi considerado anos atrás um dos maiores da Europa. Então, o que acontece? Quando tem jogo aqui do Benfica, meu amigo, tudo para. Em volta do estádio, em volta desse centro comercial, tudo para. Por que, Samuel? Todo mundo quer entrar com um carro dentro do estádio. Nossa. Mas assim, Uber não funciona bem aí, por exemplo? O Uber funciona, por exemplo, você apanha um Uber, um motorista, e ele, quando chega nas proximidades, mediações do estádio, para deixar lá o torcedor que vai pro jogo, ele já fica parado. Ele tem certeza que vai ter outra pessoa. Não, é porque está entupido. A Ah, população de Lisboa, os portugueses, mesmo sabendo que vai encher, eles querem entrar com o carro dentro do estádio. O quanto mais próximo do campo de futebol eles conseguirem deixar o carro, melhor. Ao invés de falar assim, não, já que vai estar entupido,
Vamos deixar aqui num bairro adjacente e a gente vai caminhando o resto. Eles não são assim, não. Entendi. Eles gostam de ir com o carro até lá no centro do bagulho. Caramba. Talvez o que desafogue um dia o trânsito, né? As pessoas pararem assim de andar tanto de carro e começar a compartilhar mais as viagens e coisas assim, né? Porque senão fica complicado, né? Olha, Vai só lotar mais. eu vivo no centro de Lisboa, sempre vivi no centro de Lisboa, mas para o próximo ano, em fevereiro, eu já pretendo comprar uma trotinete, uns quilômetros a mais, e parar de usar carro, que eu me estresso muito, 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 muito. Ontem mesmo, à tarde, fui levar o meu cão à rua, só que eu tive que atravessar o centro da cidade. E tem uma zona aqui que se chama Marquês de Pombal. Todos os semáforos estavam avariados. Entendi. Caos total. Essas coisas assim mais antigas, né? Complicado. O Brasil até meio zoado, mas pelo menos, por exemplo, a cidade que eu moro tem 150 anos, as coisas elas não costumam ter esse tipo de problema. As fundações de Lisboa são muito. Se você acreditar, aqui no centro da cidade, na Praça do Comércio, que é uma zona turística, é a baixa da cidade, na beira do rio, existe uma coisa que muita gente não sabe, até mesmo muitos portugueses não sabem. Por debaixo de toda a cidade, existe toda uma fundação de canais ainda romanos, com água lá dentro. Por debaixo de toda a Caramba. cidade, tem lá galerias romanas, que uma ou duas vezes por ano eles tiram a água para fazer visitações de turistas, é só uma ou duas vezes por ano, e muita gente não sabe que isso ainda existe. Então, por exemplo, quando eles querem mudar alguma coisa aqui, a logística é muito louca, porque eles têm que pegar todo o mapeamento antigo e atual, por exemplo, para conseguir mudar um semáforo de lugar. Não é chegou lá e mexer nos fios, eles têm que mexer na fundação, e aí eles têm que saber todo o planejamento do antigo. Por exemplo, um restaurante aqui em Portugal, na Baixa da cidade, se chama Salesiano, e é um restaurante que tem 30, 40, 50 anos. Então o dono, há 4 anos atrás, decidiu fazer uma ampliação, um bocado assim, abrir mais uma sala ali do lado, no prédio. Só que quando eles estavam fazendo a obra, o pessoal da obra encontrou alguns jarros, alguns pratos de barro. Caramba, coisa de quantos anos atrás será? A gente está falando do século XVI, XVII, XIV, sei lá. Nossa, caramba, Então, o só que poucos anos. acontece? A Câmara Municipal, o dono da obra, o empretreiro, por lei, ele tem que informar essas coisas à Câmara Municipal. Aí a Câmara Municipal foi lá, interviu e embargou a obra. Por quê? Caramba, Porque faz parte da história e por lei eles têm que manter esse estudo, porque era ruínas romanas e tudo. Até hoje, meu filho, o restaurante está lá com a galeria parada, porque não pode ampliar. nossa. É mais ou menos O as tempo vai coisas. passar e tudo vai virar história, daí complicou, né? Não vai poder mexer em nada. Meu filho, aqui, a coisa aqui em Portugal, às vezes, assim, algumas coisas são meio lentas. Imagino, imagino. Samuel, vamos lá finalizar isso? Vamos, vamos. Bem, o que eu tava falando aqui, né? É que se por acaso a pessoa tivesse cortado a pizza no meio aqui, a tua pizza, né? Você teria comido a mesma quantidade de pizza. Só que você teria que dizer que comeu 2 pedaços, né? Uhum. Então a gente pode dizer, né, que esse 1/2 aqui é a mesma coisa que 2 pedaços de uma pizza que foi cortada em 4, ou seja, 2 quartos, né? Concorda comigo? Sim. 1/2 é a mesma coisa que 2 quartos, é a mesma quantidade de pizza, só que foi cortada em uma quantidade diferente de pedaços, né? Claramente a gente obteria esse 2 quartos multiplicando em cima e embaixo por 2, né? É daí que surgiu aquela continha que eu fiz aquela hora. Quando a gente tem uma fração, a gente só pode multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo ou dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Quando a gente faz isso, a gente obtém o que seria uma fração equivalente, que é a mesma quantidade de pizza, só que escrita de uma forma diferente. Se eu Ok. quisesse, eu podia ter cortado em mais pedaços de tamanhos iguais, né? Poderia ter feito 8 pedaços, ou ainda mais pedaços, cortando aqui no meio, e assim vai, né? Mas eu quis cortar
4 para poder somar com 1/4 ali do teu colega. Ou seja, Então, transformar os denominadores na mesma iguais. equivalência. Exato. Iguais. Quando eu tenho denominadores iguais, equivalentes, congruentes, eu posso somar os numeradores então. Então, na prática, né, o que está acontecendo? Tu comeu 2 pedaços de pizza que foi cortado em 4, e ele comeu um pedaço de pizza que foi cortado em 4. Então, 2 mais 1, 3. 3 pedaços, vocês juntos comeram 3 pedaços de pizzas cortadas em 4 pedaços. Beleza? Nós comemos o terço de uma pizza que estava dividida em 4. Não 3 dá para quartos. dizer isso não, porque terço é um negócio que bem, dividir em 3, né? E não é bem o caso, né? Um terço seria tu pegar um círculo e dividir ele em 3 pedaços iguais, então tem que tomar cuidado com isso. Você tem que falar 3 quartos. Então aqui, ó, isso, por exemplo, seria um terço, né? Cada um desses seria um terço. E porque eles têm que ter tamanhos iguais, entendeu? Então, os tamanhos têm que ser iguais. Então, a questão é essa, 3 quartos, beleza. Então agora eu vou pedir para você fazer uma sominha aí parecida com essa, tá? Que vão ter uns denominadores um pouquinho diferentes. Então vai ser, por exemplo, 2 terços mais 4 sextos. Então, né, você pode reparar o que eu fiz aqui e tentar fazer parecido, tá bom? Uhum. Ok. Bom, eu fui para coisa bem simples. Eu fiz a multiplicação, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6. Então, cheguei pronto, muito rápido, a mesma coisa que nós fizemos antes. Perfeito, qual foi a resposta, então? Agora eu vou chegar na resposta. Então, 4 mais 4, 8, e 6... peraí. 8 sextos. 8 sextos. 8 sextos. Exatamente. Essa é a resposta. Se a gente simplesmente multiplicar por 2 aqui, a gente fica com a mesma quantidade de pizza, só que escrita em um número diferente. Então, 4 sextos. Tu comeu 4 pedaços de uma pizza que foi cortada em 6. Desculpa, eu fico tão psicótico que eu acho que eu sempre tenho que fazer mais alguma coisa. Não, é tranquilo. Eu já escrevo, eu já falo as coisas para fazer lógica mesmo. A gente fica com isso da escola que era muito estranho, mas é que o professor explicava de um jeito estranho na escola mesmo. Eu explico de um jeito mais óbvio para adulto, né? Porque na escola o professor tem que nivelar por baixo, tem que ensinar as técnicas para as criancinhas. Aqui, quando tu é adulto, eu trago algumas experiências da vida, né? Tipo esse negócio da pizza, que com certeza tu já pensou alguma vez. E faço tu conseguir fazer uma conta com isso, né? Essa é a minha ideia de aula. Então o negócio é o seguinte, né? Na prática, se fossem pizzas, né? Vocês juntos comeriam 8 pedaços de pizzas que foram cortadas em 6 pedaços. Olha só que curioso, né? 8 pedaços de pizzas que foram cortadas em 6 pedaços. Em outras palavras, vocês comeram mais de uma pizza, né? Certo? Certíssimo. Porque uma pizza inteira seria que nem lá naquele problema do começo da aula, 4, né? 4 por 4, lembra que teve no problema lá da aula, 4 quartos? Sim. Aqui, uma pizza inteira, né? Já que a pizza está cortada em 6 pedaços, seria 6 sextos. Só que a gente tem 8 sextos, né? Então a gente comeu 2 pedaços a mais que uma pizza inteira, certo? Por isso que daria até para dizer aqui que a resposta é 1 mais 2 sextos. É uma pizza inteira mais 2 pedaços de uma pizza que foi cortada em 6 pedaços. Beleza? Beleza. Então tá bom, acho que por hoje tá bom. Olha, Fritei teu cérebro aí. se numa prova, por exemplo, numa prova de universidade, eu chegasse e desse só resultado 8 sextos. Bem, daí vai depender da universidade, mas tá certo, então eles, de certa forma, teriam que aceitar, né? Pronto, não estaria mal, não estaria errado, mas poderia sempre mais além
que nós comemos mais do que uma pizza, então logo era 1 mais 2/6. De modo geral, né, sempre existe o que seria a fração reduzida. Daí, isso é um papo com outra aula, mas E de fato toco para existe a estudar, fração. senhor Ítalo. Beleza. Samuel, posso tirar uma dúvida consigo sobre a aula de Claro, amanhã? diga. No dia 25 eu vou ter prova. E aí eu tenho mais 4 questões. Será que, se for possível, na aula de amanhã, a gente poderia discutir sobre essas questões? Que eu vou ter prova no dia 25? Pode ser. Né? Só me Pronto, uma envie com delas, antecedência e daí eu preparo aqui. já preparei o PDF para você em um PDF só, não vou mandar um monte. Que a questões são medidas separatrizes e cálculo mediano. Isso aí tende a ser mais complexo do que o que a gente acabou de ver. Entretanto, hoje, como eu vou tirar o dia de folga hoje à noite vai ser para estudar algumas coisas que estão atrasadas, e eu vou tentar fazer uma leitura sobre medidas separatrizes e cálculo mediano, que é para amanhã ver se eu tenho alguma noção da coisa. Perfeito. Não, tenho certeza que você vai bem, se focar. O problema é que hoje em dia a gente não tem tanto tempo, né, para isso. Vai E dar tudo certo. depois, amanhã a gente já marca a aula para a próxima semana. Beleza, valeu. Obrigado, Samuel. Tchau, tchau. Ótimo dia. Abraço, tchau, tchau.